Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez para os subsídios desta semana relacionados à lição de número 9 da revista Betel Dominical, cujo título é Não Furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Lição de número 9. E certamente teremos aí bastante conteúdo diante das nossas classes no próximo domingo, nesta lição tão especial que corresponde ao 8º mandamento. Já discorremos sobre os mandamentos anteriores até o 7º mandamento, e nesta lição é a lição que trata do 8º mandamento. É uma única frase de Êxodo, capítulo 20 e verso 15. Não furtarás. Uma única frase. Essa frase encerra uma profundidade enorme de ensinamentos para a nossa vida espiritual, a nossa vida moral e também para a nossa convivência social. E eu gostaria, neste ensejo, de fazer aquele lembrete essencial, aquele lembrete que fazemos todas as semanas. Inscrevam-se no canal. Claro que eu aqui me reporto àqueles que ainda não são inscritos e, eventualmente, pode ser que haja muitos inscritos que tenham perdido esse status pela própria plataforma. Então, é interessante que você faça uma revisão para ver se você ainda se encontra inscrito e, caso contrário, você se inscreva outra vez. Inscrevam-se, portanto, no canal. Ativem o sininho para receber as notificações e interajam conosco através dos comentários. Esses 3 gestos, como eu sempre repito, eles são importantíssimos para aumentar o tráfego dos nossos vídeos, inclusive deste, para alcançar mais pessoas nesta plataforma, a plataforma do YouTube. Feitas essas considerações iniciais, então vamos de imediato, para ganhar tempo, tratar do tema da lição com os subsídios para você ter meios, ferramentas que lhe ajudem e que lhe ofereçam ainda mais recursos para ministrar a aula no próximo domingo. Vale repetir que as lições deste trimestre foram escritas pelo presidente executivo da CONAMAD, do Ministério de Madureira, o nosso querido bispo Samuel Ferreira. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma definição entre furto e roubo. São 2 palavras que se referem praticamente à mesma coisa, mas com uma pequena distinção. Furto é subtrair algo que não lhe pertence, que pertence a uma outra pessoa, a uma entidade, a uma organização, a uma loja. É um bem que não lhe é seu, mas você subtrai esse bem para que ele passe a pertencer, entre aspas, aos bens que você tem. O furto, geralmente, é praticado sem violência. É praticado, às vezes, às escondidas, é praticado de forma que as outras pessoas não vejam. É por isso que muitas lojas, na verdade, a imensa maioria, põe um sistema de câmera dentro dos seus estabelecimentos, exatamente para manter uma vigilância contra essas pessoas que geralmente se aproveitam de pequenos lapsos, de pequenos descuidos dos funcionários e furtam. Temos
diferentes tipos de furto. Já o roubo também é furto, só que com uma diferença. O roubo geralmente é seguido ou é acompanhado de violência. As pessoas que praticam o roubo, elas também agem de forma violenta, ora agredindo, ora ferindo, ora até praticando assassinato para subtrair. Vamos aqui dar um exemplo que é muito comum nos dias de hoje: o roubo de um carro com o motorista e eventualmente até a família dentro do veículo. Geralmente esse roubo é seguido de violência. Ele não é feito de forma tranquila, sem que as pessoas vejam, mas geralmente é seguido de violência, e há outros casos que eu poderia aqui mencionar. Eu estou apenas fazendo essa distinção para você entender a diferença entre furto e roubo. Furto é quando você subtrai alguma coisa sem violência, e roubo é quando você tenta subtrair através da violência, aplicando a violência, porque nesses casos, eventualmente, você não vai conseguir, ou quem estiver praticando o roubo, não vai conseguir praticá-lo se não houver violência. Então, feitas essas definições, eu gostaria agora de tratar de maneira bastante prática. Perceba que Deus estabelece para a nação de Israel, no seu sistema jurídico, essa norma de não furtar. Está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caput, por assim dizer, de todas as demais leis ou de todos os desdobramentos jurídicos desses 10 itens que compõem o que chamamos de 10 mandamentos. E o texto é claro, é assertivo, direto, sem meia volta, sem, digamos, linguagem diplomática, sem apelar para, digamos, um discurso evasivo. De forma alguma, o texto é claro: não furtarás. E isso tem a ver, claro, com a questão ética. Nós temos de possuir aquilo que nos pertence de fato, e o pertencimento ocorre de várias maneiras. O pertencimento ocorre quando adquirimos, quando compramos um bem. O pertencimento ocorre quando recebemos por doação. O pertencimento ocorre quando recebemos como presente. O pertencimento ocorre quando recebemos como herança. Ou seja, dei aqui apenas alguns tópicos para justificar coisas que nos pertencem. Elas são nossas de pleno direito. Agora, quando se trata do furto, nós estamos nos apropriando de coisas que não nos pertencem, mas que pertencem a terceiros. E essa questão tem a ver com a ética, tem a ver com o comportamento, porque não é fruto do nosso trabalho. Ou, usando uma frase que tem sido muito peculiar na boca do povo, as pessoas dizem: é furto do meu trabalho. Claro, fazendo um trocadilho para justificar que muitas coisas que algumas pessoas têm não é resultado do trabalho em si mesmo, mas é resultado de furto, de roubo. Roubo com violência, em alguns casos, e furto sem violência. Então, é um ponto bastante interessante para que nós possamos perceber o sentido da ética que Deus estabeleceu. Nós não podemos cobiçar o que é do outro. O furto passa pela cobiça, o furto passa pela inveja, o furto passa pelo ressentimento, o furto passa pela nossa falta de compreensão de que tudo quanto temos
vêm das mãos de Deus e não precisamos agir de maneira subversiva para adquirir o que temos. Deus é quem nos dá condições físicas, saúde, meios, recursos, ferramentas para que possamos adquirir os nossos bens, e uma perspectiva que precisa ser também bem estabelecida é que tudo quanto temos, tudo quanto nos pertence, deve ter aquele sentido, aquela conotação de bens dados por Deus, sobre os quais nós somos apenas mordomos. Então significa que se somos mordomos, e mordomos aqui implica em administrar algo que não nos pertence, e nesse sentido tudo quanto temos, em última instância, pertence a Deus. Então, se somos mordomos, devemos administrar da melhor maneira possível, porque tudo quanto temos vem das mãos de Deus. Mas o desejo de subtrair, o desejo de furtar, passa por esses pontos que eu elenquei e alguns outros que eu poderia também elencar: inveja, ressentimento, ciúmes, insatisfação pessoal. Às vezes, e na maioria dos casos, nós não somos satisfeitos com o que temos. Eu costumo usar um exemplo, e eu acho que é válido para essa exposição, de uma criança. Às vezes uma criança de 2, 3 anos. Você compra para ela um presente caro. Não vou aqui especificar o presente, mas vou especificar pelo menos um valor para efeito de análise. Um presente aí de R$1.000, e você presenteia o seu filho com esse presente. E eventualmente essa criança começa a brincar com o seu presente, e dali a pouco chega uma outra criança com um brinquedo que custou R$5. E o seu filho, se não for bem ensinado, se não for bem orientado, se não for bem educado já desde cedo, ele pode querer abandonar o seu presente de R$1.000 e subtrair do outro garoto aquele presente de R$5, porque isso está na natureza humana, a natureza da insatisfação. Não somos satisfeitos com o que temos, com o que Deus nos dá. E o furto pode ser fruto também, e a palavra ficou muito parecida, então eu vou repetir com uma melhor dicção: o furto pode ser fruto da nossa insatisfação pessoal. Essas são as considerações iniciais que eu gostaria de fazer. Agora, também trazendo para uma prática mais dia a dia. Será que furto é apenas subtrair um bem? Será que furto é apenas tomar para nós coisas que pertençam a terceiros? Claro que esse é o sentido básico, mas o termo pode ser muito ampliado. Ele pode abarcar uma série de outros furtos dos quais nós não damos conta, e alguns praticamos, mas tratamos como se fosse mera conveniência. Então, deixe-me exemplificar alguns nessa área. Furto de energia, furto de sinal da internet, furto de suprimento de água. Eu dei aqui 3 elementos básicos: furto de energia, furto de sinal da internet e furto de suprimento de água. O que significa isso? Para termos energia, nós temos de pagar a energia que consumimos. Quando fazemos o famoso gato, e a lição tem de ser prática, é uma questão de convivência social, como diz o título. Então,
sair um pouco da teoria, sair um pouco do academicismo e vir para a prática. Quando furtamos energia, ou quando fazemos o gasto para furtar a energia do próprio sistema elétrico, da própria rede elétrica, ou às vezes até mesmo de um vizinho. Eu não estou aqui querendo dizer que o vizinho não possa eventualmente doar, ter um relógio, o relógio ser dividido por 2, 3 famílias. Não estou entrando nesse mérito porque vocês vão eventualmente dividir os custos dessa energia por essas 2, 3 famílias que usam o mesmo relógio. Mas ainda assim, o sistema de usar um relógio para 2, 3, 4 famílias é um sistema irregular. É irregular. Pela norma, cada residência tem de ter o seu relógio e não se utilizar de um relógio só para atender 2 ou 3 famílias, 2 ou 3 residências. Mas quando se faz o gato especificamente, isso é uma forma de furto. Quando se faz o gato, por exemplo, da rede de internet, isso é uma forma de furto. Quando se faz, por exemplo, o gato do suprimento de água, isso é uma forma de furto. Então, citei aqui apenas 3 exemplos básicos, eu poderia citar outros, não é? 3 exemplos básicos que fogem, digamos, daquela natureza tradicional do furto. Simplesmente eu configurei o furto como mais amplo do que aquela forma tradicional como pensamos. Mas ainda nessa área, deixe-me dar um outro exemplo. Eventualmente, vamos ao supermercado, vamos a uma loja, eventualmente até no posto de gasolina quando vamos abastecer o carro, e em outras situações análogas. Eventualmente ocorre de o caixa, ou o atendente, ou o frentista, quando pagamos em dinheiro, em espécie, às vezes ocorre de ele nos dar troco a mais por um erro, cansado, e eventualmente uma nota colada na outra, ou ele não contou direito, e ele nos dá troco a mais. E você percebe, mas você vai para casa e ainda é capaz, me escutem por favor, e ainda é capaz de, no próximo domingo, dar um testemunho dizendo que Deus lhe socorreu para suprir uma necessidade, lhe dando troco a mais no supermercado, na loja ou no posto de gasolina. Eu pergunto, Deus precisa usar desses artifícios para lhe abençoar? De forma alguma. Quando isso ocorre, aquele frentista, aquele ou aquela caixa, ou aquele ou aquela atendente, vai ter desfalque no caixa no fim do dia e esse valor será descontado do seu salário. E eu não creio que Deus seja injusto para fazer isso, ou seja, Deus desfalcar o salário de alguém para que você seja abençoado. Deus não age dessa forma. Então, isso é furto. Toda essa digressão para dizer que isso é furto. É uma forma de você subtrair algo que não lhe pertence, porque aquele troco não é seu. Aquele troco a mais é do caixa e, consequentemente, é da empresa. Então, quando você toma para si esse troco a mais, você está subtraindo um bem que não lhe pertence. Esse bem não é seu. Isso é furto. Eu não vou entrar aqui no mérito das qualificações do mundo jurídico, porque esse não é o meu propósito. A finalidade aqui é bíblica, é teológica, é ajudar a gente a viver uma vida ética, uma vida moral, uma vida social compatível com os princípios da
palavra de Deus. Mas há algum outro tipo de furto? Há. Fora esses que eu já mencionei, há. Por exemplo, quando você furta o tempo que você deveria estar com a sua família, quando você furta o tempo que você deveria empregar para participar dos cultos comunitários. Deixe-me parar nesses dois pontos. No primeiro, em relação à família. Lembremos-nos de um fato. A família depende do provedor, a família depende do abrigo da mãe, e o núcleo bíblico de família se constitui de pai, mãe e filhos. E os pais têm o dever de servir de amparo para os filhos, o marido de amparo para a esposa, e ambos constituem um guarda-chuva para aqueles que estão debaixo do seu teto. E a atividade moderna hoje, contemporânea, às vezes exige muito dos pais que trabalham fora, têm tantas atividades, até para suprir o dia a dia, o cotidiano, o pão, o alimento, para suprir as necessidades dos seus filhos. E também não estou entrando aqui no mérito de dizer que isso não tem de ser valorado. Claro, precisamos valorar isso seriamente. Mas, e essa conjunção é uma conjunção adversativa, mas Deus nos deu um dia de 24 horas, e há quem diga, usando o seguinte critério: isso não é meu, isso aí já perdeu a, digamos, a autoria, já caiu no domínio público. O dia se divide em 3 períodos de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para você cumprir outras atividades, inclusive dar assistência aos seus filhos, à sua esposa. Então, quando você deixa de cumprir esse papel, quando você deixa de dar essa assistência, quando a sua família, na sua lista de prioridades, ela ocupa o último lugar, você está furtando um tempo que não é seu. Esse tempo é para a sua família. Isso é furto. Já se costuma também dizer que na nossa escala de prioridades, deveríamos estabelecer essa escala da seguinte forma: Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo lugar e em terceiro lugar a igreja, e daí para baixo todas as outras coisas. Nessa ordem: Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja em terceiro lugar, e todas as outras coisas nas demais ordens, claro, tendo as nossas prioridades bem estabelecidas. Então, isso é uma forma de furto. Mas eu mencionei também um segundo tipo de furto, que é o furto do nosso tempo para o culto comunitário. Por que eu enfatizo esse ponto? Porque hoje nós vivemos num tempo em que predomina o chamado culto do eu sozinho, ou, naquela linguagem que todos conhecem, é uma linguagem que se passou a empregar para denominar aquelas pessoas que não querem estar, digamos, filiadas a uma igreja, formalmente filiadas a uma igreja. Então essas pessoas são chamadas de desigrejados. E aí, nesse contexto, tem o chamado culto do eu sozinho. Claro que onde quer que estejamos, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, bem atrás da casa onde resido com a minha esposa, irmã Débora, pastora Débora. E estou só, e claro, estou prestando culto a Deus, mas eu tenho um vínculo com uma igreja local.
E quando eu tenho vínculo com uma igreja local, eu estou falando de uma comunidade. E, biblicamente, essa comunidade não é meramente uma constituição social, porque as pessoas querem que assim sejam. Não, biblicamente, as igrejas locais foram estabelecidas na perspectiva de Deus. Os apóstolos, principalmente Paulo, que teve a responsabilidade de levar o evangelho aos gentios, por onde passavam, eles plantavam uma igreja. E eu não preciso aqui citar essas igrejas. Inclusive, lá no Apocalipse, há referência a 7 igrejas da Ásia. E quando se menciona ali a Ásia Menor, refere-se à atual Turquia, que naquela época era assim conhecida como Ásia Menor. Então, igreja local, comunidade que se reúne localmente, isso não é invenção humana, isso é bíblico. E desde os tempos primitivos da igreja, os crentes se reuniam. Você vai lá para o livro de Atos, por exemplo, e percebe que a igreja se reunia. Você percebe que a igreja se reunia quando eles de bom grado, espontaneamente, resolvem doar os seus bens e depositá-los aos pés dos apóstolos para que fossem divididos de maneira equânime para todos e de modo que todos tivessem os seus bens em comum, ou seja, vida em comunidade. Você encontra a igreja reunida, por exemplo, no episódio em que os apóstolos com a igreja se reúnem para instituir os diáconos, porque eles entendiam que deveriam permanecer exclusivamente no ministério da oração e da palavra. Você encontra a igreja reunida, por exemplo, em Atos capítulo 15, quando houve o primeiro concílio, para discutir como é que deveria ser a questão dos ritos judaicos em relação às igrejas gentílicas. Então, reunir-se como igreja não é invenção humana, mas é bíblico, é neotestamentário. Agora, a igreja perfeita, desse ponto de vista, do lado humano, você não vai encontrar. A partir do momento que eu e você somos imperfeitos. Então, essa igreja comunitária é uma igreja constituída por pessoas imperfeitas. É uma igreja constituída por pessoas que têm fragilidades. Então, se você está atrás da igreja perfeita, só existe uma saída. Pede ao Senhor para lhe levar o mais rápido possível, porque a igreja perfeita não é a igreja militante. É a igreja triunfante que já está no céu. Essa igreja é a igreja perfeita. Agora, a igreja militante é constituída de pessoas imperfeitas e, na sua expressão local, mais ainda. Quando você lê as 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia, você vai perceber que cada uma delas tinha as suas imperfeições que diferiam das imperfeições de outras igrejas da mesma Ásia. Então, esse não é um argumento para você deixar de se reunir, e é o ponto que eu quero frisar. É o furto do tempo que pertence à igreja. É o furto do tempo que você deveria empregar para reunir-se com os seus irmãos, para a reunião comunitária. Você dirá, pastor, mas a minha vida é muito intensa. Eu pergunto, qual é a sua ordem de prioridades? Primeiro Deus, em segundo lugar a família, e em terceiro lugar a igreja. Se essa é a sua ordem de prioridade, você vai encontrar maneiras de ajustar o seu tempo a não furtar o tempo que pertence à igreja. Tempo esse no qual você deveria dedicar-se para reunir-se com seus irmãos, para adorar a Deus em espírito e em verdade e comunicar com eles numa comunhão que é vertical, comunhão com Deus, e que é horizontal,
comunhão uns com os outros. E essa comunhão, na expressão bíblica, vem do termo koinonia, que implica em comunhão espiritual, comunhão emocional e até mesmo comunhão física, ou seja, haver comunicação entre os irmãos de tal maneira que até nas suas necessidades nós estamos presentes para sermos companheiros, para sermos generosos, para ajudarmos, para estendermos as mãos, e deixarmos de fazer isso é também uma espécie de furto. Então, esse é o ponto que eu gostaria de frisar como subsídios, ou estes são os pontos, melhor me expressando, que eu gostaria de expressar como subsídios para a lição deste domingo. Domingo, dia 1º de dezembro. Já estamos chegando no último mês do trimestre, é a lição de número 9, portanto, faltam apenas 4 lições. Lição de número 9, não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Espero que essa contribuição possa ajudar a você diante de sua classe, lembrando que a revista Betel Dominical é empregada pelas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e também por outras igrejas, né? Mas basicamente pelas igrejas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. E eu lhe convido, você que é de Madureira principalmente, eu lhe convido para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e que também comente dando a sua contribuição para a lição deste domingo. E com isso, estamos já encerrando para o próximo domingo. Estaremos gravando durante a semana o vídeo com subsídios para a lição de número 10. Lição de número 10, deixe-me aqui só adiantar o título: não dirás falso testemunho. Tem uma palavra hoje que está em voga no nosso vocabulário, fake news. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Esse é o tema do próximo domingo e nós estaremos oferecendo subsídios também num vídeo como este no decorrer da próxima semana. Muito obrigado por sua participação e até a próxima semana, querendo Deus. Um grande abraço em Cristo Jesus.